A paz do Senhor Jesus, meu querido, muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos falando sobre o mover de Deus na vida de quem vive segundo a sua palavra. É glorioso isso. Mas antes eu gostaria de pedir que você já deixasse o seu like, que você também depois compartilhe, compartilhe este vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Este canal tem o objetivo de levar a mensagem, a palavra de Deus, através da inspiração do Espírito Santo, que tem da Bíblia Sagrada, aonde nós lemos, meditamos, para quê? Para que seja bênção na minha vida e na sua vida. Então, convido você a fazer parte, dessa turma de pessoas, de homens e mulheres que caminham ao lado do Senhor. E, irmãos, Isaías, no capítulo 10, versículo 27, está escrito assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Meus queridos, o Espírito Santo é a provisão completa de Deus para todas as nossas necessidades. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa para ter uma vida abundante, vitoriosa e saudável, já foi concedida para todos nós. Então isso é algo que todos nós temos acesso. Quando o Espírito Santo ele veio habitar dentro de nós, então, quando nós abrimos o nosso coração, e é uma coisa que eu peço para você, abrir o seu coração para receber a mensagem de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós e nós passamos a ter esta vida abundante, saudável e vitoriosa. Ele está também a nossa saúde, a nossa paz, o amor de Deus. Então a sua própria natureza ela vai habitar em nós, vai habitar em mim, vai habitar em você. O Espírito Santo, ele é a unção. Por isso Jesus Cristo falou: permaneçam em Jerusalém. Quando Jesus fala permanecer em Jerusalém, é permanecer crendo na palavra, na promessa. Jerusalém significa a casa de Deus, Então nós temos que permanecer na presença de Deus. Para quê? Para receber o poder. Todos nós éramos como enfermos portadores de vários tipos de doença. Depois que o médico fez o diagnóstico, ele nos deu, a receita para que tomássemos vários tipos de remédio, cada um para uma doença. O farmacêutico, então, colocou todos os medicamentos dentro de uma única seringa, e esse conjunto de medicamentos foi a dose que atacou todas as nossas enfermidades, atacou todas as enfermidades que nós estávamos sentindo. Aqui é esse exemplo para que possamos entender que todos nós, estávamos corrompidos com o pecado. A mesma coisa que Deus fez comigo, Ele fez com você. Ele injetou uma dose que resolve todas as nossas necessidades através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a dose que nós precisamos para que o nosso corpo seja curado, para que a nossa alma seja curada, para que nós sejamos limpos do pecado, do mal, de tudo. Meu querido, quando andamos com Deus, nós começamos a caminhar de volta para a presença de Deus. Então todo o mal vai sendo tirado de nós. Isso é um processo, entendeu? É um processo. Essa é a dose do Espírito Santo que nós precisamos. E nós
temos que aceitar isso e entender que tudo o que necessitamos para uma vida vitoriosa já foi dado por meio do Espírito Santo que habita em nós. Precisamos de poder ou amor? Ele é poder e o amor que foi derramado em nossos corações. Se nós precisamos do poder e do amor, ele tem essas coisas e ele foi derramado. Então, nós temos que agarrar nesse entendimento como os tesouros da sabedoria estão ocultos e estão ocultos nele. O Espírito Santo é quem vai revelar, é ele quem revela, é ele quem traz para nós a provisão e tudo isso já está à nossa disposição. Então só falta eu ir pegar, só falta você ir pegar. Deus já preparou tudo isso, né? Então é necessário, olha, arrependimento, sabe? Mudança de hábito, mudança de vida, mudança de direção. Eu andava numa direção, agora estou indo em direção aonde? A Deus, buscando o quê? Esta bênção, esta unção. A unção aqui é representada pelo azeite da palavra de Deus. O azeite era o elemento muito versátil no mundo antigo. O azeite simbolizava a provisão completa da unção. Vamos tomar o uso de que os antigos povos da Bíblia faziam dele e entender como precisamos depender da unção de Deus em nosso dia a dia. A primeira utilidade básica do azeite era a de cozer alimentos e, na verdade, ele mesmo é um alimento. Olha só, no mesmo princípio, nós precisamos receber uma porção da unção do azeite do céu como alimento periodicamente. Quando deixamos de alimentar dessa unção, nós ficamos fracos, ficamos incapazes, né, de fazer o quê? De fazer a vontade de Deus. Aí começamos a fazer escolhas erradas em nossas vidas. Portanto, meu querido, a oração, a intercessão, a busca de Deus é um alimento diário. Quando nós buscamos Deus, nós somos fortalecidos. Quando nós não buscamos, quando nós nos relaxamos, nós ficamos fracos e a tendência é fazer algo que não é agradável a Deus. A segunda função vital do azeite nos dias da antiguidade era fazer o quê? Fazer sabão. Olha só, a unção do azeite também tem a função de limpar e purificar as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos limpa e nos purifica, né? Por quê? Porque ele traz a graça e o poder do sangue do Cordeiro. Quando digo purificar, não me refiro propriamente à purificação do pecado, mas à purificação da sujeira do mundo. Ou seja, nós ouvimos muita coisa, nós vemos muita coisa, nós estamos aqui, então toda hora nós estamos sendo bombardeados com alguma coisa. Então a morte do mundo nos contamina e nos faz ficar insensíveis a Deus. A unção então nos purifica dessa poeira da carne que nos contamina. Entendeu? Por isso que nós precisamos estar lendo a Bíblia, orando a palavra, buscando a Deus. Para quê? Para que essas coisas do mundo elas vão sendo tiradas da sua mente e você vai andando na presença do Senhor. Em terceiro lugar, a unção era um combustível. As lamparinas do mundo bíblico eram mantidas acesas usando o azeite como combustível. No mesmo princípio, nossa luz somente pode brilhar diante do mundo se houver azeite do céu em combustão dentro de nós, pelo Espírito, pelo nosso Espírito. O Espírito Santo, ele derrama o azeite em nós acendemos, entendeu? Por isso que fala assim, que nós devemos comprar azeite para que a nossa lamparina esteja acesa. Isso quer dizer que a nossa comunhão esteja constante com Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Agora, a quarta finalidade do azeite era ser usado pelo sacerdote para ungir e consagrar pessoas e coisas a Deus, como também pelo médico como remédio. Então a unção é para a cura e também para a consagração, para a limpeza e para o alimento. O propósito de Deus somente pode ser cumprido por meio da unção. O suprimento de Deus para nossas vidas vem somente através da unção. E através da unção, todo o jugo do pecado só é quebrado, destruído pelo poder dela. Ou seja, temos que ser ungidos todos os dias, né? Temos que buscar essa unção, temos que buscar essa comunhão. Não tente fazer as coisas para Deus no combustível do homem, combustível humano, a sua própria vontade, politicamente correto,
porque é bonito, porque é agradável. Não faça isso, porque você está andando contra a palavra de Deus. Agora você tem que permitir que a unção mova você de forma sobrenatural a fazer a vontade de Deus, a vontade dele. Se estiver na unção, não haverá julgo, estresse, medo e insegurança. Por quê? Porque Deus, ele não traz medo. Deus, ele tira o medo de nós. Deus não nos deixa inseguro, ele nos dá segurança. Ele diz: tem bom ânimo, te anima. Vai ter dificuldade, mas te anima. Eu venci, você vai ser vencedor também. Então, Deus, ele quer que nós sejamos assim, né? Então, a unção é o alimento, é o combustível que nos limpa, né? E cumpre em nós a vontade do Pai. A provisão completa dele é a unção. A unção é aquilo que vai nos curar, vai nos limpar de todo mal. Mas também o azeite, né? Mas além do azeite, o fogo também é uma ilustração do Espírito Santo. Ou seja, além do azeite, o fogo também ilustra. Então, o azeite, o fogo junto também é poder de Deus na nossa vida, né? Assim também como a água. Então, por quê? Porque em todas essas coisas há uma necessidade de cada um de nós e nós precisamos. Então, tudo isso é mostrado tipicamente assim para quê? Para que nós venhamos a estar ali na presença do Senhor. Então, é necessário que nós tenhamos o azeite, a unção, a água da vida, a água que flui do rio, sabe? Um rio corrente, um rio que brota, que passa por nós e flui, entendeu? E em João, no capítulo 7, 37, 38, fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Então, isso aqui é uma promessa de Deus para mim e para você. Nós precisamos deste rio, nós precisamos, sabe, estar cheio desse poder. Para quê, meus queridos? Para que nós possamos andar segundo a vontade daquele que nos criou, que nos gerou para uma viva vida. E Ele é poderoso, sabe? Ele é poderoso demais. Então, nós somos aqueles que cremos e aceitamos o convite de Jesus. Você é aquele que crê, que aceita o convite. Portanto, temos que ir até Ele, temos que beber dele, temos que buscar Ele. E porque fazemos isso, essa água em nós vai fazer o quê? Vai se tornar uma fonte. E essa fonte, ela vai jorrar para a vida. E assim nos tornamos um canal pelo qual o rio de Deus flui através de nós para matar a sede de outras pessoas que também precisam receber esta graça, essa mensagem de evangelho e de salvação. Antes você era apenas um sedento, mas depois que bebeu a água de Deus, que bebeu Jesus, além de você saciar, de matar a sua sede, você virou também uma fonte de água viva que vai levando para outros esta esperança, essa paz, esse amor e matar a sede de muitos, né? Por quê? Porque você vai ser este canal, vai ser este instrumento usado pelo Espírito Santo. Aonde essa água chega, uma fonte começa a jorrar, ou seja, essa fonte que passa por mim, ela vai para outros, e o outro, quando dá essa abertura, quando faz o mesmo processo que aconteceu comigo, é outra fonte, a pessoa, um monte de fonte, aí vai se tornar um grande rio, aleluia, glória a Deus. Isso é poderoso. Então, meus queridos, é hora da gente se voltar para Deus, de buscar este rio, de buscar esta unção, de, sabe, beber dessa água, de deixar-se limpo, de deixar ser purificado. E esse é o mover de Deus. Esse é o mover de Deus. Se você tem sede, se você tem fome, né, do mover de Deus na sua vida, busque o Espírito Santo, busque o Senhor. Se você tem fome, busque a presença do Senhor. Esse é o mover de Deus. Quando muitos filhos se tornam essa fonte de água viva, ao passarem pelo vale árido, ou seja, passar por um lugar deserto, onde não tem felicidade, não tem alegria, onde está tudo assim, sabe? Nós vamos fazer a diferença. Por quê? Porque a graça de Deus vai nos levando, né?
A bondade e a misericórdia certamente seguirão aqueles que temem a Deus. Então a bondade e a misericórdia seguirão, sabe? Você ser seguido pela bondade e misericórdia, aleluia, é muito melhor do que ser seguido por bandidos e homens salteadores que querem tirar a nossa vida. É muito melhor. Por isso, busque o Senhor Jesus, converta-se, sabe? Se entregue a Ele. E por que nós fazemos do deserto um manancial? Porque do nosso interior vão fluir rios de água viva e não há sequidão para aquele que tem um rio fluindo. Então, se você tem um rio de Deus na sua vida, você vai inundar. É igual a luz. Se você tem luz, onde você chega não há trevas, né? Então, o rio, a água, a luz, o sal, essas coisas, elas simbolizam aquilo que dá a certeza de Deus, o azeite, a unção, sabe? A cura, a libertação, tudo é por meio do Senhor. Mas para que nós possamos ter esse rio fluindo, nós precisamos ter acesso a essa fonte. Segundo a palavra de Deus, o rio só flui em certas circunstâncias. Nela podemos encontrar pelo menos 4 situações ou lugares onde o rio flui. E esses lugares são símbolos da realidade espiritual que hoje temos acesso em nosso espírito. O primeiro rio sai do Éden. Em Gênesis, lemos que o Éden havia uma árvore da vida, também um rio que fluía. Não se menciona, todavia, que esse rio era o rio da vida, mas em Apocalipse 22, lemos que a árvore da vida cresce junto ao rio da vida. Portanto, é justo supor que se a árvore da vida está aqui no Gênesis, é porque esse rio também é o rio da vida. E de onde flui o rio da vida? Do Éden. Aleluia. O que era o Éden? Um lugar onde estava o homem e a mulher antes de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de pecarem contra o Senhor. A principal característica do Éden é que ele é um lugar de nudez. Isso certamente possui um significado espiritual simbólico. A ausência de roupa no Éden nos fala de transparência, ou seja, de que não se precisava, ou seja, não tinha maldade, não tinha nada para esconder e nem tinha nada do que se envergonhar. Depois, no dia em que o pecado veio, então tudo isso mudou. Houve aquele medo, houve, sabe, o querer se esconder, o querer se envergonhar. Por quê? Porque tinha feito algo errado. Depois do pecado não há mais transparência absoluta. Então, a nudez é algo que incomoda. A sensação de desconforto, entenda. Porém, não estou falando de uma nudez física, mas sim de uma nudez que leva à transparência da alma. Essa é a nudez que nós estamos falando aqui. Que é essa nudez. Quando Deus faz uma vestimenta para o homem da pele do animal, é porque tinha que ter um sacrifício para cobrir o pecado, para cobrir a nudez da alma, para encobrir aquela coisa errada que foi feita. Então aqui nós estamos falando da transparência. Você só pode estar nu diante daquele com quem você tem aliança. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós temos que estar nu, não fisicamente, mas nu no nosso coração, do nosso proceder, de não ter nada do que se envergonhar. Ou seja, um homem íntegro e reto. Coisas que para nós só é possível através de que? Da unção, do sangue do Cordeiro, da união com o Espírito Santo, da caminhada junto com Ele. Então, nós devemos estar diante do Senhor nus. Meu querido, minha querida irmã, nós ainda vamos falar sobre este assunto. Eu agradeço você ter ficado até aqui comigo, mas nós vamos continuar falando sobre o mover de Deus na vida de uma pessoa que vive segundo a sua palavra. O meu conselho para você é que, se você deseja isso, que você se converta, arrependa-se, sabe, de forma tremenda. Você vai sentir isso quando você colocar o seu arrependimento
diante do Senhor. Quando você confessar os seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo, Ele vai te perdoar. Ele vai te colocar, sabe, numa posição de filho que voltou, que está voltando à vida. Quando a gente se afasta de alguém, é como se a gente quisesse que aquela pessoa morresse, mas na verdade é nós que morremos. Quando nós nos afastamos de Deus, nós morremos. E quando nós voltamos a Deus, nós ganhamos a vida. Então, meu querido, arrependa-se, confesse Jesus como teu Senhor e Salvador. E que Deus te abençoe. Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.